Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. E hoje, assim como no último vídeo que eu soltei aqui, eu resolvi fazer uma atualização de um dos fundos que a gente já analisou aqui no canal. Esse aqui, inclusive, foi o primeiro vídeo que eu fiz, minha primeira análise foi o do Habitat, que é um fundo de papel com a pegada mais high yield, né? E atualizar um pouco o case desse fundo. Nesse meu vídeo de mais ou menos uns 2 meses atrás, eu alertei que o fundo parecia um pouco caro, e só que o que aconteceu, nem mesmo eu conseguiria prever. Ele está saindo por um desconto agora, assim, que eu não imaginei ver esse fundo negociar esse desconto nem tão cedo, tá? Ele está, nos últimos 30 dias aqui, a gente vê uma queda nele de quase 10%, né? Ele está sendo negociado nesse momento a 12% de desconto do seu valor patrimonial. E, enfim, vamos dar uma olhada nele, vamos entender o momento do fundo, porque, do meu ponto de vista, acho que assim como muitos fundos de papéis, aí, ele foi amassado demais e abriu-se uma oportunidade para quem gosta do fundo. Beleza? Lembrando que aqui o canal, a gente é um canal de cunho educativo, a gente não dá recomendação nem de compra nem de venda. Tudo que vocês escutarem aqui é meramente minha opinião, e o intuito do canal ele é ensinar vocês a analisar um ativo e tomar suas próprias decisões de investimento. Beleza? Bom, o fundo está pertíssimo das suas mínimas históricas aqui. Ele perdeu o patamar de R$90 aqui, já está 88, tendo negociado já ali nos seus 87 quebrado. Ele hoje apresenta um yield de 16,73% dos últimos 12 meses e uma desvalorização de quase 20% aqui. Essa desvalorização é apenas no valor da cota, tá? De quase 20% aqui nos últimos 12 meses, sendo que nesse mês está se desvalorizando aqui na casa de 8%. Tá bom? Como eu disse aqui, ele tem um patrimonial por volta de 100, ele está com desconto do seu valor patrimonial de 12%. Tá com um valor em caixa aqui um pouco alto, que eu não gosto, mas eu vou explicar o porquê. Ele foi um fundo que fez muito sucesso ali no ano da pandemia, porque ele estava muito indexado ao IGPM, que foi o indicador que explodiu, né, logo no início da pandemia. Então ele trouxe rendimentos muito elevados. Ele foi o fundo que, se não me engano, que mais pagou dividendos ali no ano de 2020. Mas ele vem passando por alguns problemas que eu vou mostrar para vocês e como eles estão resolvendo esses problemas, tá? Como a gente pode ver aqui, o fundo até que segurou bem a distribuição de rendimento dele, tá? Eu achei que o fundo fez um bom trabalho aqui nos meses de deflação. Você vê que ele sai aqui de um patamar que ele estava distribuindo por volta de 1,30 aqui, e quando começa a deflação ele cai para 1,03, depois para 1, último mês de 90 centavos. E o próprio fundo já alertou que os dividendos os rendimentos devem começar a subir de maneira paulatina aí, a partir já da próxima distribuição, tá bom? É um fundo que eu considero um fundo grande, tá? A gente vai ver aqui o tamanho do PL dele aqui. Ele tá por volta aqui de 800 milhões de reais, né? Tá quase alcançando a barreira ali do 1 bilhão, né? Que eu considero grande, então ele é um médio para grande. A Habitat recentemente foi comprada pela XP, então até o momento não foi divulgada nenhuma grande mudança aqui em relação à gestora, mas a gente sabe que essa parceriazinha com a XP pode resultar em boas oportunidades de captação e esse fundo aqui crescer, tá? Eles querem aqui crescer mais ainda. Você vê que o caixa dele vem reduzindo, mas ele tem historicamente um caixa meio alto, né? E isso está atrelado com os motivos dele não estar indo tão bem e o porquê dele estar com esse caixa mais altinho, tá? Vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele, que saiu bem recentemente, aí, nos últimos 3 dias. Esse é o relatório gerencial aqui do mês referente à operação de outubro, né? Vamos trocar uma ideia aqui. Esse é o dividend anualizado dele com base no VP, tá? Com base no valor de fechamento do mês, que tinha sido 97. Hoje ele está renegociando 88, 87. Por isso que o dividend yield que eu falei lá no site do Estados Invest, ele está diferente, está na casa de 16%, que é um dividend yield mais
de acordo com o fundo com uma estratégia de alto risco e alto yield, né, de high yield. Que quanto ele já captou, o resultado dele nos últimos 12 meses, ele conseguiu distribuir 13,18. Queria trocar um pouco a ideia com vocês aqui, qual foi o problema desse fundo aqui. Esse fundo, ao meu ver, ele fez uma estratégia que não deu certo, que foi na época da pandemia ele estava muito alocado em GPM, né? E ele surfou bem esse GPM aqui, o fundo foi o campeão de distribuição no ano de 2020, e ele rapidamente percebeu que esse GPM ia dar problema, tanto no nível de risco, que aumentar muito, né? Porque os devedores não iam conseguir pagar esse GPM, né, quando ele estava rodando na casa de 30% ao ano, assim como começou a dar problema também, e ele começou a visualizar que a gente ia ter um cenário em algum momento de deflação forte desse GPM. Então ele fez um giro de carteira bastante rápido e bastante, no meu ponto de vista, bastante inteligente, que ele migrou para o IPCA, que ainda estava abaixo, ainda estava em tendência de alta. Qual foi o problema? Quando ele migra para esse IPCA, ele migra de uma maneira que hoje se provou errada. Ele estruturou, ou melhor, ele não estrutura, né? Ele ancorou algumas operações que diziam o seguinte: olha, você vai entrar aqui com 100 agora, nessa operação aqui, que, na época, vamos lá, IPCA mais 5, tá? IPCA mais 5 não, que é um número errado, vamos dar o número correto aqui, IPCA mais 9, tá? Que há 2 anos atrás, com o nível da NTNB naquele ano, era um spread satisfatório para um high yield, tá? Só que você tem que se comprometer a aplicar mais 100 daqui a 6 meses, mais 100 daqui a 1 ano, mais 100 daqui a 2 anos. Então ele tem um monte de tranches dessas operações que ele fez lá atrás, ainda a serem honradas. E qual o problema dessas tranches? Essas tranches estão com indexadores ruins, porque ele fez com base no nível de risco lá do ano passado, quando a NTNB estava girando ali por volta de 5%. Hoje a NTNB já passou dos seus 6%, como eu mostrei num vídeo recentemente para vocês. Então, o que um IPCA mais 9, um IPCA mais 10, que era satisfatório para um fundo desse nível de risco, né, que busca operações mais arriscadas trazendo mais yield, ele passou a não ser mais satisfatório. Hoje a gente tem fundos com esse perfil que conseguem entregar IPCA mais 12, mais 13, como é o caso do Urca, que a gente também tem análise aqui no canal. Beleza? Esse foi o erro de estratégia lá deles, ele vem pagando caro, eu acho, esse mês por conta desse erro de estratégia, mas ao meu ver o mercado bateu nele, acho que até demais, né? Ele tá aqui ele acabou o mês com 90% do PL em CRIs, 4% em FIIs e 5% em FIIs e 4% em caixa. Esse caixa aqui, ele coloca em FIIs de CRIs menos arriscados, tá? Mas eu não olho essa estratégia porque com a Selic pagando 13,75 não tem por que correr o risco da marcação a mercado desses FIIs, ao meu ver, tá? Você vê que no mês de outubro aqui ele fez aportes aqui em IPCA mais 11, IPCA mais 10, mais 12, IGPM mais 11, CDI mais 5, IPCA mais 13. Como eu falei para vocês, por exemplo, esse IPCA mais 10 aqui é uma tranche adicional. Ele hoje não é um spread adequado, ao meu ver, para um fundo de high yield. Eu acho que high yield aqui de 12 para cima dá para a gente aceitar, de CDI de 5 para cima dá para a gente aceitar. Então ele ficou travado nessas taxas lá de trás, que hoje não trazem um bom rendimento para esse fundo. E somado a tudo isso, a questão das deflações aí, o mercado bateu demais nesse papel, tá? Uma coisa legal do relatório gerencial do Habitat, e aqui eu vou abrir o parênteses que eu sempre abro em todos os meus vídeos, leiam os relatórios gerenciais, tá? Que sempre vão agregar muito aí para o conhecimento de vocês, vão entender como funciona o mercado, e é o jeito mais adequado de você analisar um papel que você queira entrar, tá? Uma coisa legal do relatório gerencial dele, que além de dar o que aconteceu em outubro, ele estende um pouquinho até a primeira semana do mês de novembro, até
eles têm um pouquinho ali mais uma semaninha ali do mês, que foi quando provavelmente isso aqui começou a ser confeccionado. Então eles dão uma posição com menos delay de como está a situação do fundo. Ele fez mais alguns investimentos aqui, numa taxa média de IPCA mais 10,88, que não é uma taxa boa, e ele subiu para quase 93% do PL que é alocado em CRI, 5% ainda em FIIs e 2,5% em caixa. Tá? E aqui ele fala justamente desse problema, que aqui a gente tem um pipeline que ele tem uma alocação pendente aqui de IPCA mais 11, e 211 milhões aqui que ele ainda tem tranche adicional nos próximos 24 meses, que está também numa taxa de IPCA mais 11 e CDI mais 5,5. Né? E para curto prazo desse pipeline todo, 23,5 milhões nos próximos 45 dias. Ele provavelmente aqui vai começar a vender posição de caixa, gerar um ou outro papel, um ou outro FII que ele tem aqui para honrar essa liquidação aqui de 45 dias, porque como o fundo está muito abaixo do VP, é praticamente impossível eles conseguirem soltar, fazer um follow-on aí de uma maneira adequada, sem destruir muito valor aí para os seus cotistas, né? Que a gente já expliquei isso para vocês em outros vídeos para vocês, que o quão ruim é emitir abaixo do VP, né? Distribuição de rendimentos foi de 90 centavos, né? Falando aqui da deflação, que está prejudicando na parte de atualização monetária dos CRIs, como a gente já está careca de saber aqui. O que importa é essa declaração aqui para os próximos meses, dadas as expectativas econômicas atuais e volta da inflação para o terreno positivo. A equipe de gestão acredita que o fundo voltará a distribuir rendimentos dentro de seu patamar histórico. Então, se a gente pega aqui que ele distribuiu 0,90 nesse mês, vamos supor que ele volte a distribuir 1, que seja, e o valor hoje da cota em R$ 88, a gente está falando aqui de um yield mensal de 1,13%. Um yield, ao meu ver, muito bom. Né? Um outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui, ele fala um pouco sobre alguns acompanhamentos, né, nos CRIs do portfólio, que eles fizeram uma visita mais de campo, né, para ver como é que está a situação lá. Isso aqui é bem legal de vocês lerem. Demonstração de resultados, né? Como a gente pode ver aqui, como o resultado do fundo vem caindo, né, de janeiro até outubro. Né? Outubro fez 65% do resultado de janeiro. E a gente vê que o culpado é essa linha aqui, ó, que é a atualização monetária, que foi praticamente zero, né? Foi 300 aqui em outubro. O fundo em outubro teve como resultado 0,81 e distribuiu 0,90, ou seja, distribuiu acima do resultado. E no semestre a gente vê que também uma distribuição acima do resultado. Então ele não traz aqui a metrificação do ano inteiro para a gente ver se tem algum tipo de reserva ainda acumulada, mas pelo visto não tem mais muitas reservas acumuladas. Então pode ser que a distribuição fique nesse patamar de 0,90 ou suba um pouquinho aí para cumprir a promessa lá o guidance, né, entre aspas, que a gestora deu, que eu acabei de ler para vocês aqui. Mas o normal desse fundo aqui é estar distribuindo por volta de 1,30, né? Aqui um pouco do histórico dos dividendos do fundo, né? Você vê que ele já chegou a distribuir 1,50, na época da Covid lá já chegou a distribuir mais de R$2. Ele é um fundo muito focado aqui em loteamento e multipropriedade, tá? Tem uma diversificação bacana aqui entre as próprias securitizadoras que originam esses CRIs. Aqui eu queria conversar com vocês, tá? Sobre os indexadores. Quem lembra lá do último vídeo que eu fiz, essa taxa média aqui estava 9,8, se eu não me engano. Então a gente vê aqui que o fundo já está começando a estratégia de compra e venda deles, vendendo papéis ruins e alocando em papéis um pouquinho melhores, está começando a surtir algum efeito. Então isso aqui é para a gente ficar de olho nos próximos meses para ver se essa taxa média aqui vai começar a subir de uma maneira satisfatória e chega ali pelo menos seu IPCA mais 12, que é o que hoje a gente está vendo aí como um patamar adequado para fundos desse tipo de risco. Né? Uma coisa positiva dele aqui, 50% aqui era IPCA sem variação negativa, então isso também conseguiu segurar um pouco a distribuição dos fundos.
Ele tem uma diversificação aqui interessante em indexadores, né? Ao meu ver aqui, eu acho que eles devem estar caminhando aqui para aumentar um pouco essa parcela de CDI+, tá? Para aproveitar esse momento de Selic alta e estável aí nos próximos meses. Tem uma boa diversificação aqui geográfica também, dos empreendimentos ao qual os CRIs estão atrelados, que ele explica um pouco a estratégia, né, que tem a estratégia core, né, a tática que é para fazer alguns swings ali pontuais, onde eles entendam ter uma possibilidade de ganho de valor ali de curto prazo, e de liquidez, né, que eu particularmente acho que deveriam botar tudo isso em caixa, né, em renda fixa, mas eles estão com FIIs pouco arriscados, com o valor de mercado aquele próximo do valor patrimonial, que eu acho difícil eles terem esses FIIs agora estarem próximo do valor patrimonial, dado que o mercado amassou muitos fundos de CRIs, né? Então você acaba ficando meio travado no teu caixa, que é para honrar algum compromisso de curto prazo, ou você conseguir entrar numa oportunidade, porque para vender esses FIIs vai realizar um prejuízo ali, provavelmente, né? Aqui como está a alocação, né? Você vê que a tática aqui tá bem alta, a core está mais ou menos no meio da banda aqui, e a de liquidez está mais baixa do que o meio da banda aqui dele, né? Que ele determina. Aqui ele abre CRI por CRI aqui, que ele tem dentro de cada estratégia. Interessante de notar que ele é bem pulverizado, tá, esse fundo. Isso é um ponto positivo, porque essa é a principal defesa de um fundo de high yield. Ter bastante pulverização na sua carteira para que, caso aconteça algum cenário de default em algum desses papéis aqui, isso não machuque tanto o fundo, né? Você vê aqui que tem apenas tem 3 CRIs aqui que são acima de 5%. O resto é bem pouco do patrimônio do fundo. Então, se dá algum problema, você não sente tanto esse problema no resultado total do fundo, né? Porque na estratégia tática a gente vê que ele está com alguns fundos de CRI aqui de high yield, né? E alguns CRIs pontuais aqui, que ele acredita que possa realizar um ganho de capital ali a curto prazo, tá? E na de liquidez, que é a minha crítica, né? Que eu acho que ele deveria estar com tudo em caixa aqui, né? Em fundo soberano. Ele tem alguns FIIs de recebíveis aqui que provavelmente, tudo bem que é só 1,46, né? Ele está com fundos aqui de recebíveis que provavelmente devem estar abaixo do valor patrimonial, embora ele diz aqui que compra para botar nessa estratégia aqui muito próximo do valor patrimonial. Então, caso ele necessite dessa liquidez aqui, ele vai ter que realizar provavelmente prejuízos, tá? Que ele detalha os CRIs investidos, é legal vocês depois passarem o olho, lerem, entenderem os empreendimentos por detrás dos CRIs comprados, né? Ele também detalha quais são as garantias aqui que tem em cada CRI. Aqui é o pipeline das próximas liquidações, né? Quanto ele precisa ir para liquidar essas tranches que ele já se comprometeu. Aqui são as informações adicionais dessas novas tranches. Você vê que aqui, ó, a média dela é inflação mais 10,7, CDI mais 5,1. Tá pouco, né? Tá baixo para um fundo desse nível de risco. Aqui é um pouco de informações aqui de liquidez. É um fundo que tem uma liquidez legal, né? O volume médio diário dele aqui em junho foi quase 2 milhões de reais, né, por dia. Então, é um fundo com bastante liquidez. Aqui é uma DRE mais estratificada para a gente poder ver. Mas a gente vê aqui que o problema está aqui nessa linha de atualização monetária mesmo, né? Dos CRIs. E o que eu queria conversar com vocês é que, assim, embora com todos esses problemas, esse fundo, a gente viu aqui pela taxa média ponderada dele que ele tá tendo um trabalho lá para aumentar essa taxa, né? Então, a gente tem que ficar de olho se a gestão vai continuar nesse bom caminho aí. E ele está muito amassado, né? 12% de desconto num fundo de papel é muita coisa mesmo. E aí o que acontece, que eu já expliquei para vocês. Deixa eu achar aqui o slide da taxa média ponderada dele aqui, ó, 10,6. Você pega aqui, por exemplo,
você pega 10,6, IPCA mais 10,6, mas você tem um desconto de 12% do PL, você está falando já de um IPCA mais 12, né? 12,04. Como é que faz essa conta? Esse 10,6 divididos por 88%, que é 100 menos o desconto, que é 12. Né? Você está com o IPCA mais 12,04. CDI mais 4,93. Na realidade, é um CDI mais 5,6. Então, assim, para quem gosta desse fundo aqui, quem confia nessa gestão, eu acredito que a gente pode estar vendo um ponto de inflexão legal nesse fundo, né? Se eles continuarem aumentando essa taxa média ponderada, que é um trabalho difícil. Eu acho que eles não vão conseguir aumentar para 12% ali, a não ser através de algum tipo de captação, tá? Que o cenário no momento não permite. Mas é um fundo para ficar de olho aí, que pode ser uma janela de oportunidade muito interessante aí por conta desse desconto excessivo no VP. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, para recomendar para amigos, para curtir o vídeo, que isso ajuda demais aí, é o combustível para a gente aqui que faz esse trabalho aqui 100% gratuito. Beleza? Um abraço.